Olá, meus queridos irmãos e amigos, sejam todos bem-vindos mais uma vez aqui no nosso canal, para juntos agora prepararmos o nosso estudo bíblico de congregação da semana 12 a 18 de agosto. Iremos considerar o capítulo 14, parágrafos do 1 ao 6. Então vamos para o nosso vídeo. Então sejam todos bem-vindos mais uma vez aqui no nosso canal. É um prazer imenso ter vocês aqui, para agora juntos prepararmos o nosso estudo bíblico de congregação, na qual nós iremos iniciar no capítulo 14, que tem o tema Decidimos de comum acordo. Então iremos fazer a consideração dos parágrafos 1 ao 6. Então, como o corpo governante chegou a uma decisão e como isso serviu para unir as congregações. Então, essa consideração está baseada no livro de Atos, capítulo 15, versículo do 13 ao 35. Então, vamos iniciar fazendo a leitura do parágrafo número 1 e número 2. O suspense paira no ar. Os apóstolos e os anciãos reunidos em uma sala em Jerusalém olham uns para os outros, sentindo que chegaram a um momento decisivo. A questão da circuncisão levantou perguntas importantes. Os cristãos estão sob a lei mosaica. Deve haver alguma distinção entre cristãos judeus e gentios? Os homens da liderança avaliaram muitas evidências. Eles têm em mente a palavra profética de Deus e relatos convincentes de testemunhas oculares que revelaram a bênção de Jeová. Eles expressaram plenamente suas opiniões. As provas referentes ao assunto em questão são irrefutáveis. O Espírito de Jeová está indicando claramente o caminho a seguir. Será que esses homens vão seguir essas orientações? Então a pergunta parte A. Com que perguntas importantes se deparou o corpo governante da congregação cristã do primeiro século? Então as perguntas são: os cristãos estão sob a lei mosaica? Deve haver alguma distinção entre cristão judeu e gentios? Parte B. Que ajuda esses irmãos receberam para chegarem à conclusão correta? Então eles têm em mente a palavra profética de Deus, relatos de testemunhos oculares que receberam bênçãos de Jeová e principalmente o Espírito Santo, indicando o caminho que eles deviam seguir. Leitura do 3. Exigirá verdadeira fé e coragem em aceitar a orientação do Espírito nesse caso. Eles correm o risco de aumentar ainda mais o ódio dos líderes religiosos judaicos. Além disso, enfrentam resistência de homens da congregação que estão determinados a levar o povo de Deus a depender novamente da lei mosaica. O que o corpo governante vai fazer? Vejamos a resposta a essa pergunta e como esses homens estabeleceram um modelo que é seguido pelo corpo governante das testemunhas de Jeová hoje. É um modelo que nós também devemos seguir ao tomar decisões e ao enfrentar desafios em nossa vida como cristãos. Pergunta: como podemos nos beneficiar por examinar o relato de Atos capítulo 15? Então podemos nos beneficiar, pois esses acontecimentos nos ajudam a tomar decisões ao enfrentar desafios em nossa vida como cristãos. Subtítulo: As palavras dos profetas ajudam na decisão. Leitura do 4 e 5. O discípulo Tiago, meio-irmão de Jesus, falou. Pelo visto, ele atuou como presidente da reunião nessa ocasião. Suas palavras parecem ter expressado o que todos do corpo governante estavam pensando. Tiago disse aos homens reunidos. Simeão relatou em detalhes como Deus pela primeira vez voltou sua atenção para as nações, a fim de tirar delas um povo para o seu nome. E com isso concordam as palavras dos profetas. O discurso feito por Simeão ou Simão Pedro e as evidências apresentadas por Barnabé e Paulo provavelmente fizeram com que Tiago se lembrasse de textos apropriados que esclareciam o assunto em questão. Por isso, ele disse, com isso concordam as palavras dos profetas. Tiago citou então as palavras de Amós 9, 11 e 12.
Esse livro estava na parte das escrituras hebraicas, em geral conhecida como os profetas. Você notará que as palavras citadas por Tiago são um pouco diferentes daquelas que encontramos no livro de Amós hoje. Pelo visto, Tiago fez uma citação da Septuaginta ou Septuaginta, uma tradução das escrituras hebraicas para o grego. Pergunta: que esclarecimento Tiago apresentou baseado na palavra profética de Deus? Então Tiago ele usou as falas do apóstolo Pedro e de Paulo para mostrar mais uma vez que Jeová não fazia mais distinção entre judeu e não judeu, mas que todos agora eram aceitos. E para validar as palavras citadas, ainda mencionou Amós 9. Leitura do 6. Por meio do profeta Amós, Jeová predisse que viria o tempo em que ele levantaria a tenda de Davi, ou seja, a linhagem real que levaria ao reino messiânico. Será que Jeová novamente lidaria de modo exclusivo com os judeus carnais como nação? Não. A profecia acrescenta que pessoas de todas as nações seriam ajuntadas como pessoas que são chamadas pelo nome de Deus. Lembre-se do que Pedro tinha acabado de testemunhar. Deus não fez nenhuma distinção entre nós, cristãos judeus, e eles, cristãos gentios, mas purificou os corações deles pela fé. Em outras palavras, era da vontade de Deus que tanto judeus como gentios fossem ajuntados como herdeiros do reino. Em nenhum lugar essas profecias inspiradas sugeriam que os cristãos gentios tivessem primeiro de ser circuncidados na carne ou se tornar prosélitos. Pergunta: como as Escrituras ajudaram a esclarecer o assunto em questão? Então, por meio do profeta Amós, Jeová lhe predisse que viria o tempo em que ele levantaria a tenda de Davi, a linhagem real que levaria ao reino messiânico, não para um povo exclusivo, mas para todas as nações, demonstrando assim que era da vontade de Deus que todos fossem ajuntados como herdeiros do reino. Então aqui a gente finaliza a nossa consideração. Depois os irmãos podem fazer a leitura do quadro Tiago, o irmão do Senhor. Então muito obrigado a todos pela presença, fiquem todos na paz de Deus e até a um próximo vídeo, se Deus quiser.